Bom dia. Que nós então possamos todos permanecer em paz. Que este possa ser um encontro bastante agradável, mas, sobretudo, que seja proveitoso para todos nós. Nós temos um registro feito pelo evangelista João, no capítulo 14 do seu evangelho, trazendo a anotação, a palavra do Cristo em determinada ocasião, já próximo dos momentos finais da crucificação, quando ele diz, e ficou o registro feito por João: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ele estará convosco e ficará em vós. E depois de alguns versículos falando a respeito disso, ele anotou: mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo quanto eu vos tenho dito. Esse registro está, portanto, em João 14. João 14. Em João 16, há uma outra anotação ligada a esta, quer dizer, existem várias, do 14 até o 16. Nós vamos nos referir apenas a essas duas. Em João 16, há ainda uma palavra muito forte, muito firme do Cristo, onde ele diz assim: tenho ainda muitas outras coisas para vos dizer, mas presentemente não podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Então, essas observações, primeiro, aqui está, a primeira que foi mencionada, nos dá conta de que, segundo o anúncio feito pelo próprio Cristo, viria, num tempo futuro, que não se sabe exatamente quando, ele não disse, viria a pedido dele um outro Consolador. O que significa claramente que ele, o Cristo, sempre foi, pela qualidade do seu ensino, pelo tipo de mensagem que trouxe, pelo ensinamento, enfim, ele era o Consolador por excelência, ele foi, ele é. Mas as palavras são claras, ele diz, um outro Consolador, que viria fazer determinadas coisas. E é isso então que ele deixa claro, a palavra é explícita. Ele fala assim: esse Consolador vos ensinará, então viria ensinar todas as coisas e recordar o que vos tenho dito, ou seja, recordar os seus ensinamentos, numa clara referência, uma clara alusão ao fato de que aquilo que ele estava dizendo, o cerne, a espinha dorsal do seu ensino moral, ia acabar sendo esquecida. Tudo isso ia acabar sendo envolvido
mais tarde, por uma série de cerimoniais, rituais e outros procedimentos que viriam a, digamos assim, soterrar aquilo que ele havia transmitido como roteiro comportamental próprio para libertar a humanidade. Então vamos nos ater a essas duas frases dele. Primeiro comentário, então. Primeira pergunta, nós podemos fazer 3 perguntas, mas vamos começar por esta. Por que ele não ensinou tudo o que ele tinha para ensinar? Ele foi claro, aqui, em João 16, ele mesmo deu essa resposta. Ao dizer assim, e isso é explícito, não é interpretativo. Esse é o texto, ele é objetivo. Não está sujeito a interpretações. Ele diz assim: eu tenho ainda muitas outras coisas para vos dizer, mas presentemente não podeis suportá-las. Quando vier este Espírito de verdade, ele fará isso. Então ele deixa muito claro. E notem bem a palavra, como ela é colocada no texto. Muitas. Quem diz que tem muitas outras coisas, quer claramente dizer que não são poucas. Muitas outras coisas. Então fica claro, é óbvio, é evidente, ele mesmo declara, textualmente ficou registrado, que o ensinamento dele estava ficando incompleto, de vez que ele anuncia a vinda de outro que viria desenvolvê-lo, que viria completá-lo. E tem mais, ele foi além. Ele ainda previu que os homens iriam esquecer, iriam se desviar dos seus ensinamentos, havendo necessidade de, num dado momento, tudo ser novamente restabelecido, que é o que viria a fazer aquele que ele anunciava que mandaria futuramente. Então o que aconteceu? O que a gente pode concluir? Ele concluiu que os homens não tinham condições de receber certas informações. Então ele decidiu mantê-las de reserva, decidiu mantê-las encobertas, reservadas para um momento propício. Quando então a humanidade já mais desenvolvida, com a inteligência mais aflorada, as ciências mais desenvolvidas, houvesse então uma condição de receber informações de outra natureza, coisas que ele naturalmente não podia dizer, porque havia naturalmente uma ignorância muito grande na época. E se nós pensarmos bem, para entendimento, para compreensão de certas partes do Evangelho, é claro que havia necessidade de que as ciências se desenvolvessem, que o conhecimento se ampliasse e que isso mais tarde possibilitasse a vinda de novas revelações. Algumas pessoas acham, e é comum a gente ouvir isso, então pessoas dizem assim: mas se tal coisa existisse, Jesus teria falado. Se isso fosse verdade, Jesus teria dito. E as pessoas muitas vezes se esquecem de analisar, se esquecem de pensar, de refletir sobre essas coisas, sobre o momento que se vivia, qual era a condição da humanidade de então, 2000 anos atrás, que condições havia para que fossem abordados determinados temas, para que certos assuntos pudessem ser tratados. Não havia uma base de conhecimento, nada que pudesse dar suporte
a tais revelações, a revelações desse nível. Nós temos um exemplo interessante, só um exemplo para ilustrar. Está também no Evangelho de João. João, capítulo 3, bem no começo. Naturalmente todos se recordam dessa passagem, eu não vou narrá-la. Ela está inserida dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. O capítulo 4 é aquele que trata da reencarnação, que tem o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali, Allan Kardec inseriu essa narrativa do apóstolo João, do evangelista João, sobre aquela célebre entrevista de Jesus com o senador judeu Nicodemos. Então nós todos a conhecemos de sobra. O que nós sabemos é que Nicodemos era um senador judeu, membro do Sinédrio, um homem supostamente preparado para entender certos assuntos, para compreender certas informações, e era um fariseu talvez um pouco diferente dos demais, talvez um espírito um pouco mais desenvolvido, um cidadão que ouvia falar que estava por ali um profeta, ouvia falar das coisas que esse profeta dizia, das coisas que ele fazia, e ele tinha um desejo intenso de conhecê-lo, conversar com ele, obter dele informações maiores acerca de uma série de aspirações que ele tinha de conhecimento. Mas Nicodemos era membro do Sinédrio, da alta cúpula judaica, era uma autoridade religiosa, e encontrar-se com Jesus publicamente, em dias como aqueles, num momento em que Jesus já era uma pessoa não muito bem vista pelas autoridades religiosas, poderia comprometê-lo. E isso ele não queria. Mas ele queria conhecê-lo, queria demais conhecê-lo. Então, o que se sabe, o que se deduz, naturalmente, é que essa ânsia por conhecer Jesus levou Nicodemos a articular um encontro às ocultas. É o que o Evangelho narra. E provavelmente, com o auxílio de algum amigo comum, houve essa intermediação, Jesus concordou em recebê-lo e ele foi lá falar com ele. Mas foi quando? Foi à noite, foi às escondidas, para que ninguém ouvisse, para que não se comprometesse. João é o único evangelista que conta essa história. E ele conta a partir do momento em que Nicodemos fala com Jesus. Senhor, sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que o Senhor faz, dizer o que o Senhor diz se não fosse de Deus, etc, etc. E aí, segundo João, em seguida Jesus diz a ele aquelas palavras: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas o que se pode compreender, naturalmente, é que João, que é o evangelista, que provavelmente estava presente, talvez ele estivesse na porta, vigiando, a ver se não chegava alguém, e ele pode ter perdido uma parte da conversa, como conta Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino. Talvez Nicodemos tivesse perguntado a Jesus: Senhor, o que fazer? Como fazer? Como é que se pode ascender, ingressar nesse reino? E foi aí que Jesus lhe deu a resposta, porque a narrativa de João começa pela resposta. E o que se percebe logo em seguida, quando Jesus diz isso a ele, que para entrar no reino de Deus precisa nascer de novo, é uma coisa altamente significativa, sugestiva. Nicodemos diz assim: mas Senhor,
como é que pode nascer de novo um homem sendo ele já velho? Poderá ele, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer outra vez? Então notem como isso é importante. Essa observação é muito importante. Porque se percebe claramente que Nicodemos entendeu que Jesus estava falando do renascimento carnal, do renascimento corporal. Porque a pergunta dele não dá margem a outro entendimento. Como é que pode? Se o sujeito já é velho, como é que ele pode entrar no ventre da mãe? Então ele entendeu que esse nascer de novo era, de fato, o renascimento carnal. Diferentemente de outras interpretações que nós podemos facilmente encontrar, ou ouvir de outras pessoas, e é comum ouvirmos, que levam isso para um lado mais simbólico, que entendem tratar-se da regeneração do ser humano, talvez pela água do batismo ou coisa parecida, mas uma transformação moral, que Jesus estaria falando de um renascimento do homem. Todas as interpretações são válidas, desde que sejam edificantes, desde que construam, desde que induzam ao bem. Então, todas elas são válidas, evidentemente. E nós temos que admitir que o ensino de Jesus, pelas características, pela necessidade em que ele se via de envolver muita coisa em simbolismo, nós temos que convir que muito do ensinamento dele ficou naturalmente sujeito a interpretações. E daí terem surgido tantas e tantas, milhares de seitas religiosas fundamentadas, todas elas, nos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos deles são frequentemente cobertos de uma forma alegórica. Então isso dá margem à interpretação. Mas Nicodemos entendeu que ele falava do renascimento carnal. Ele só não sabia como. Ele só não entendia. Ele não imaginava como é que isso podia se dar, a existência do Espírito, o processo todo no mundo espiritual, a reencarnação, essa coisa toda. Ele não conseguiria entender isso, como é que isso poderia acontecer. E Jesus, captando naturalmente essa deficiência de compreensão, preferiu responder ainda numa aura de simbolismo, mas dando margem a uma interpretação que certamente eles podiam compreender na época. Ele disse assim: todo homem que não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer. Ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, para onde ele vai. E ele manteve a resposta mais ou menos nesses termos, dando uma possibilidade de entendimento a Nicodemos, porém sem falar clara e positivamente sobre coisas que aquele cidadão não conseguiria entender. Ao falar a geração pela água, a geração, o surgimento através da água, do Espírito, ele dava a entender claramente que poderia se tratar do renascimento corporal e que o Espírito é independente do corpo. Mas essa passagem ficou por isso. E ele não esclareceu, preferiu não entrar em detalhes, preferiu não falar de forma positiva, como também não o fez em outras ocasiões, sobre muitos outros temas. Houve uma vez, só para citar um outro exemplo, por que ele não podia detalhar? Vamos nos recordar que nós estamos falando do porquê que ele não podia falar, por que ele não podia explicar. Houve uma outra ocasião em que ele disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. E também não detalhou essa afirmativa. Também não se pôs a falar sobre moradas espirituais, que seria o caso de fazer, naturalmente, se ele fosse desenvolver o pensamento.
moradas espirituais, ou então moradas físicas, mundos, planetas. Para isso, naturalmente, para essa segunda hipótese principalmente, o que ele teria que fazer? Imaginemos uma noite estrelada. E ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. As pessoas falam: mas senhor, como é que é isso? Ele fala: venham cá para fora. Aí leva as pessoas para fora, olhem para o alto. Eles olham. Veem todas essas estrelas? Sim. Pois é. São sóis, iguais a esse que vocês têm aqui na Terra. Ao redor desses sóis também giram planetas, como este aqui de vocês, habitados também por pessoas como vocês, por pessoas melhores que vocês, pessoas piores do que vocês. Então, imaginemos Jesus, 2000 anos atrás, dando semelhantes explicações ao povo da época. É fácil entendermos por que ele não fez isso. Eu vou enumerar uma sequência rápida de fatos da história, possivelmente conhecido de todos. No século II depois de Cristo, mais precisamente no ano 140, um astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu propôs a chamada teoria geocêntrica, que é aquela que estabelece a Terra como centro do universo. Muito bom. Era o que se podia fazer, evidentemente. O que é que se podia fazer numa época como aquela? O que é que as pessoas tinham como instrumento de observação, de investigação do espaço? Nada. Tinha os olhos. E o que é que se podia ver? O que nós conseguimos ver hoje com os olhos. Mesma coisa. Para todos os lados que você olha, você vê aquilo que nós chamamos de céu se fechando assim, por todos os lados. De forma que a conclusão óbvia qual era? A Terra era um disco, uma esfera, um disco plano, redondo, uma coisa redonda. Claro que um disco tem que ser redondo. Já viu algum disco quadrado, Toninho? Não. Você olha para cima e vê aquela coisa azul fazendo assim, fechando, não é? De forma que a pessoa olha e vê as estrelas. Então a impressão que se tem é que são luzinhas engastadas, como brilhantes numa pulseira, por exemplo, numa aliança. Essa ignorância, essa falta de recursos de observação, essa falta de conhecimento, foi o que levou, por exemplo, a letra bíblica a estabelecer no livro do Gênesis, no livro da criação, e Allan Kardec comenta isso no livro A Gênese, Deus criou o firmamento, porque a impressão que se tem é que isso é uma abóbada, é uma coisa sólida, não é? E nós sabemos que isso não existe, é uma mera ilusão de ótica, mas a impressão que se tinha é que era uma coisa sólida, uma abóbada. Deus criou o firmamento, daí vem a palavra firmamento, uma coisa sólida. Deus criou o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. Por quê? Porque era o que se pensava, evidentemente. Via-se a água descer através da chuva, mas não se via a água subir pela evaporação. Então o que se pensava? Lá em cima existe um imenso reservatório. E de vez em quando alguém abre alguma torneira e aquilo despenca. Não é? Deus construiu o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. Ora, o que é que se podia fazer lá atrás, na época em que esses livros foram escritos, se ainda aqui, 2000 e tantos anos depois, Ptolomeu estabelece a tese geocêntrica. É o que se podia fazer. Mas o pior de tudo isso é que a igreja adotou essa tese, encampou-a e a sustentou por mais de 14 séculos.
No século XVI, completar rapidamente o pensamento, em 1530, surgiu aquele cidadão muito conhecido, um matemático e astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico, que contrariou essa teoria de Ptolomeu, estabelecendo então agora a teoria heliocêntrica. Claro, agora, tanto tempo mais tarde, observações mais precisas, um pouco mais, permitindo conclusões melhores, ele já conseguia constatar que era a Terra que girava ao redor do Sol. Então ele estabeleceu a teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol como centro do universo, o que está longe da verdade, porque o Sol é o centro do sistema solar. Mas era um grande avanço, não resta dúvida. Essa teoria, Copérnico foi um cidadão esperto. Ele manteve isso como mera hipótese apenas dentro do meio científico, e somente mais tarde, em 1543, quando ele morreu, um discípulo dele publicou essa obra, o que fez com que ela entrasse na lista negra da igreja e ali ficasse até o ano de 1846. Mas com ele não aconteceu nada, até porque quando foi publicado ele já morreu e aí não tiveram o que fazer com ele. Mas mais tarde, no século XVII, ali por 1616, mais ou menos nessa época, apareceu então Galileu Galilei. E Galileu Galilei endossou a tese de Copérnico, sancionou com todo o seu prestígio a teoria heliocêntrica, que a Terra girava ao redor do Sol. E nós sabemos que Galileu foi então alvo de um processo pela igreja, pela Inquisição, e impuseram a ele uma condição básica: ou você volta atrás e nega tudo isso, ou você vai para a fogueira. Galileu era cientista, mas pelo jeito não era tão fanático. Então ele decidiu ir lá e publicamente falar: essa história que eu falei aí, essa coisa de que a Terra gira, esqueçam tudo isso, é tudo bobagem, não é nada disso. E aí a coisa esfriou e ele não foi para a fogueira. Mas dizem que na saída do tribunal ele cochichou para um amigo próximo: mas que gira, gira. Gozado que tudo isso está acontecendo aqui, quase 1700 anos depois do Cristo. E queriam que Jesus falasse sobre certos assuntos na sua época. E aí a gente poderia perguntar: por que ele não falou? Ele não falou porque ele não sabia? Porque ele não tinha conhecimento de todas essas coisas? Ora, nós espíritas conhecemos a obra de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, e uma delas chama-se A Caminho da Luz, uma obra muito conhecida. E ali nós temos a informação de que Jesus foi, na época da formação do planeta Terra, o espírito de luz incumbido por Deus para coordenar essa formação, presidir os seus destinos desde a origem. Ora, um espírito dessa natureza, um espírito dessa envergadura, um espírito desse grau, sabe tudo acerca de qualquer coisa, não é só da parte moral. Ele sabia tudo sobre as leis físicas, astronomia, matemática, física. Ele tinha conhecimento de tudo isso. Só que era um mestre por excelência e sabia apropriar os seus ensinamentos na medida justa para que as pessoas que ouviam pudessem receber e não rejeitar prematuramente. Não seria uma boa estratégia. Mas, voltando ao caso de Nicodemos então,
quando ele percebe a atitude de Nicodemos, porque mesmo depois que ele falou que o homem tem que renascer pela água, pelo Espírito, etc., depois que ele diz tudo aquilo, Nicodemos ainda falou assim: mas como pode ser isso? Então a gente percebe pela narrativa evangélica que Jesus esperava um pouco mais daquele cidadão. Porque aí ele falou para Nicodemos assim: mas Nicodemos, você é mestre aqui em Israel e não sabe essas coisas? E você veio aqui para eu lhe falar sobre coisas celestiais. Você veio me perguntar sobre as coisas do Espírito. E você não me entende quando eu falo de coisas comuns, de coisas da terra. Como é que você vai me entender se eu me puser aqui a falar sobre outras coisas mais transcendentes? E eu vou fazer mais um adendo. Essa dificuldade toda, que naturalmente impediu Jesus de levar os seus ensinos além do ponto em que ele os levou, percebe-se em alguns outros pontos das Escrituras que outros pregadores, de um escalão menor, naturalmente, como Paulo, por exemplo. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, escreveu aos Coríntios dizendo assim: eu vos dei a beber leite, não alimento sólido, porque isso não podíeis suportar, nem ainda hoje podeis. Notem como é interessante essa comparação. Paulo escrevendo, quando ele escrevia essas cartas, imaginemos, Paulo, 10 anos depois de Cristo, 15 ou mais, ele escrevia geralmente quando estava preso já, ele escrevia para aquelas comunidades com as quais ele estivera tempos atrás, pregando o Evangelho, como era o caso de Corinto, na Grécia. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala isso: quando eu estive aí com vocês, eu não pude entrar, abordar temas mais transcendentes, mais profundos, porque vocês não tinham condição de entender, e ainda hoje vocês não têm. Então notem a semelhança. Paulo se queixa da incapacidade de entendimento, de poder abordar coisas que as pessoas não tinham condição de entender. Isso quando? 10, 15 ou mais anos depois de Cristo. E queriam que Jesus falasse. Ah, porque se fosse verdade, Jesus teria falado. Bom, então a segunda questão, a segunda pergunta que nós poderíamos colocar aqui, seria esta: quando então haveria de vir aquele revelador que o Cristo anunciava que viria? Quando ele teria de vir? É natural que nós façamos um raciocínio lógico a esse respeito. Se quando Jesus estava aqui falando, a humanidade não havia uma mentalidade capaz de entender certas coisas, é evidente que esse panorama, esse cenário, não se modificaria em curto prazo. Então não seriam alguns anos apenas que isso aconteceria. Se as pessoas não tinham condição de entender naquele momento, não seria em curto tempo. Portanto, se esse novo revelador, que ele promete que viria, tivesse vindo pouco tempo depois dele, teria encontrado as coisas ainda nas mesmas condições. Paulo, 10, 15 anos ou mais depois, ainda se ressentia disso. Para entender certas partes do Evangelho, era preciso
que as gerações se sucedessem, que os conhecimentos se ampliassem, que as ciências se desenvolvessem. Não, evidentemente, sobre os ensinos morais, porque sobre estes o Cristo foi objetivo. Não falou de forma alegórica. Foi claro, porque era preciso que as pessoas entendessem de imediato aquelas condições básicas para crescimento espiritual, para ascensão. Sobre isso ele foi claro. Mas sobre muitas outras coisas ele se manteve dentro do campo da alegoria, do simbolismo. Então era preciso dar tempo ao tempo. Se esse Consolador chegasse prematuramente, encontraria o terreno ainda despreparado. Muita gente entende, muitos religiosos entendem, que esse Consolador anunciado pelo Cristo teria vindo no dia de Pentecostes. Vejam bem, o que é que foi esse dia, esse evento? 50 dias depois da partida de Jesus. O próprio nome indica, era uma festa judaica que se dava 50 dias depois da Páscoa. E o que acontecia nessa ocasião? Era uma celebração. Os judeus de todas as partes vinham para Jerusalém. Então, estavam presentes em Jerusalém nesse dia, judeus que vinham de diversos pontos, diversas nações vizinhas, Síria, enfim, pessoas que falavam idiomas diferentes, pessoas que falavam línguas diferentes, mas eram judeus, estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, que era uma celebração que eles tinham por obrigação a comparecer. E o que acontecia ali? Ali se falava, no meio do povo, se falava aramaico. Nos meios mais cultos se falava hebraico. Os romanos falavam latim. E segundo consta, o grego era o inglês da época. Quando alguém queria falar com outra pessoa e não sabia a língua da outra pessoa, geralmente se falava grego e as pessoas entendiam. Como o inglês de hoje. Você vai em qualquer lugar do mundo, se você souber falar inglês, geralmente você consegue se virar. Era mais ou menos o que acontecia. Então tinha pessoas ali que falavam dialetos diferentes, e os discípulos começaram. Essa narrativa está em Atos dos Apóstolos, um dos livros do Novo Testamento, cuja autoria se atribui a Lucas. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. E o Evangelho diz assim, a narrativa evangélica diz assim: caíram sobre eles como que línguas de fogo, e eles começaram a falar em idiomas que não conheciam. Ora, pessoas simples, pessoas, a maior parte deles, pescadores, pessoas humildes, não conheciam outros idiomas, mas naquele instante, eles falavam na língua de um, na língua do outro, na língua do outro. E nós hoje, nós espíritas, sabemos, conhecemos esse fenômeno perfeitamente pelo nome de mediunidade. E o que se deu ali foi aquilo que nós conhecemos como mediunidade xenoglóssica, que é o indivíduo falar numa língua que ele não sabe. Ou seja, diversos espíritos se expressaram ali através dos apóstolos, falando nas línguas dos indivíduos que estavam ali. Então, minha gente, preste atenção nisso. Falar em língua é isso. É falar uma língua que existe, que a outra pessoa entenda. Não é ficar balbuciando coisas incompreensíveis, como fazem por aí, e dizer que está falando em línguas. Porque muita gente faz isso. Falar em língua é falar uma língua que existe e que seja compreendida por outra pessoa. Isso foi o que aconteceu. Agora, não consta naquilo que os apóstolos disseram ou deixaram escrito, nada diferente daquilo que Jesus tinha dito. Nada que viesse desenvolver, explicar as parábolas, fazer compreender as partes alegóricas. Até porque 50 dias depois da partida do Cristo não era tempo suficiente para as pessoas esquecerem a mensagem dele, que é o segundo papel do Consolador: recordar o ensinamento. E também
se não havia, quando Jesus falava, uma mentalidade capaz de entender, 50 dias depois, isso não teria se alterado. Então a terceira questão: qual seria esse Consolador? E aí a gente fecha o nosso pensamento. Qual seria esse Consolador? Nós vimos em João 14: eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Então, como dissemos antes, Jesus, obviamente, era e é um Consolador por excelência. Mas Ele falou que enviaria outro. Portanto, isso indica claramente que esse Consolador não seria Ele, não seria a volta dele. Porque senão Ele diria: eu voltarei oportunamente para completar, para desenvolver melhor isso, que eu não posso fazer agora. Mas Ele não disse isso. E ainda mais, disse assim, acerca do Consolador: que ficará eternamente convosco e estará em vós. Então, analisando essa questão, Allan Kardec fala no livro A Gênese assim: não dá para a gente entender uma proposta desse tipo em se tratando de uma individualidade encarnada. Um outro profeta, por exemplo, posto que não poderia ficar eternamente conosco, uma hora ele ia ter que morrer. E menos ainda, estar em nós. Mas ele diz, nós podemos entender isso muito bem em se tratando de uma doutrina, em se tratando de uma mensagem, se tratando do conhecimento que, uma vez assimilado, uma vez aprendido, uma vez incorporado, estará em nós e não se perderá jamais. Aí é quando ele diz: o Espiritismo preenche todos os requisitos do Consolador prometido por Jesus. Aí ele fala assim: não é uma doutrina individual, não é de concepção humana, ela é fruto do ensino coletivo dos Espíritos superiores, sob coordenação do Espírito de verdade. Não elimina nada do Evangelho, apenas desenvolve, explica e faz compreender o sentido alegórico, simbólico, fortemente contido nos ensinamentos do Cristo. Vem restaurar o ensinamento moral do Cristo, vem restabelecer aquilo que Jesus havia falado, revivecer aquilo que com o passar do tempo foi sendo soterrado, sepultado. Vem chamar os homens de volta à observância da lei divina. Jesus dizia: bem-aventurado aquele que chora, aquele que sofre, bem-aventurado o aflito. E Kardec pergunta: mas como pode ser bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Aquele que sofre, se ele não sabe por que sofre. Então o Espiritismo vem explicar a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na própria destinação, na própria característica do planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Então o sujeito compreende a causa dos sofrimentos e também compreende o objetivo deles. O Espiritismo os classifica como uma crise salutar que produz a cura e garante a felicidade para depois. E ele fala uma série de características do Espiritismo, que vamos repetir rapidamente para encerrar. Ele fala assim: o Espiritismo vem descerrar a realidade da vida futura, vem dar a certeza da vida, da imortalidade da alma. O Espiritismo vem explicar os sofrimentos, as doenças incuráveis, as mortes prematuras, as anomalias físicas e mentais, vem explicar as causas das desigualdades sociais através das múltiplas existências, vem nos falar que não há eternidade de penas, mas que elas são proporcionais ao mal praticado, vem dizer que não existem demônios, seres perpetuamente votados ao mal,
vem nos dizer claramente que o nosso futuro está na dependência exata do bem e do mal que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, vem vincular a vida futura com a vida presente, assim como dá claramente a visão do vínculo existente entre vida atual e vidas passadas. O Espiritismo vem desenvolver novamente, chamar os homens de volta ao sentimento, à observância dos ensinos morais de Jesus. Vem fortalecer no ser humano, mostrando-lhe essa perspectiva, a visão clara da vida eterna, deixando claro para as pessoas que nós todos vivemos hoje e viveremos sempre. Que ninguém está excluído do programa de Deus, que não existem escolhidos, predestinados, mas que todos terão direito, que todos alcançarão essa glória, sendo que o caminho a ser percorrido, o tempo a levar nesse caminho, depende do esforço que cada um venha a desenvolver. E assim sucessivamente o Espiritismo vai recompondo o cerne do ensino cristão e ao mesmo tempo desenvolvendo e fazendo compreender outras partes, outras características, outras facetas contidas nos ensinamentos do Cristo, porém encobertas sob o véu da alegoria. Quando nós conseguirmos compreender mais plenamente, mais intensamente esses objetivos, a clareza desses ensinamentos, quando nós conseguirmos incorporá-los efetivamente, nós estaremos de posse do Consolador. E aí sim, nós caminharemos de forma mais firme, mais robusta, rumo à nossa meta final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde na sua paz e nos possa encaminhar cada dia mais nessa direção, para que o bem, a vivência do amor, a vivência do bem ensinado por Jesus, da caridade, da tolerância, do amor ao próximo, se torne cada vez mais uma tônica na existência de cada um de nós. E isso certamente nos libertará, fazendo-nos alcançar outros degraus longe dessa realidade que nós conhecemos aqui. Muita paz, que Deus permaneça.